Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Obrigações, hoje com a nossa última aula sobre cessão de crédito. Vamos encerrar então definitivamente a primeira espécie de cessão. Já vimos que existe cessão de crédito, de débito e de contrato. Estamos encerrando hoje a cessão de crédito. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, compartilhe com um colega. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Vamos lá? Olha só, nós já vimos que a cessão de crédito é a transferência da posição contratual do credor para um terceiro. Vimos que o credor originário chama-se cedente, vimos que esse terceiro chama-se cessionário e vimos que o devedor chama-se cedido. Vimos que para que a cessão de crédito ela tenha validade, basta o acordo de vontades, só que essa validade é somente com relação aos sujeitos da cessão. Em relação a terceiros, a lei exige então uma forma especial, através de instrumento público ou particular, com os requisitos lá do artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil. Nessa última aula, nós vamos falar sobre duas situações que são extremamente importantes com relação à cessão de crédito. A primeira é sobre a notificação do devedor e a segunda é com relação à responsabilidade do cedente. Bom, nós vimos que para que a cessão de crédito ela gere efeito jurídico, para que ela tenha validade, não se exige que o devedor concorde com ela. Professora, mas por que ele não precisa concordar? Porque a gente viu que se eu tenho que pagar R$150, o peso disso, o ônus disso, não muda se eu tenho que pagar para A ou para B. Para mim, o ônus, o peso vai ser idêntico. Para mim não interessa ou não muda o peso dessa obrigação se eu tenho que pagar para um ou para outro. Então, eu não preciso concordar com quem eu irei efetuar o pagamento, ou a quem eu irei efetuar o pagamento dessa obrigação. Porém, importa muito eu saber a quem eu irei efetuar o pagamento dessa obrigação. Porque se ninguém me diz nada, eu vou efetuar o pagamento da obrigação àquele que fez o negócio comigo. Eu sei que houve a cessão. Se ninguém me avisou, como é que eu vou saber que agora, ao invés de eu pagar para o credor A, eu tenho que pagar para o credor B? Então, a notificação é um requisito que se exige para que a cessão de crédito ela seja uma cessão de crédito eficaz. Ou seja, para que ela funcione. O que é algo eficaz? É algo que funcione. Algo ineficaz é que não serve para nada. Se eu não notifico o devedor, ele vai pagar para quem? Do credor originário. Adiantou fazer a cessão de crédito? Não, não adiantou fazer a cessão de crédito. Então, a notificação é um requisito para tornar a cessão de crédito eficaz. Agora, cuidado! A notificação não é um requisito de validade da cessão de crédito. Vamos entender? Olha só, se eu tenho uma relação obrigacional em que esse devedor assumiu a obrigação de pagar R$150 a esse credor aqui, ele sabe que no dia 10 de janeiro é esse o credor. É a esse credor que ele tem que efetuar o pagamento dos R$150. Se ocorre a cessão de crédito e esses credores, esses cedente e cessionário, comunicam o devedor, ele sabe que então no dia 10 de janeiro ele não vai ter mais que pagar esse credor aqui. Na verdade, ele vai pagar esse credor aqui. Isso significa então que a cessão de crédito funcionou. Significa que realmente tem razão de ser dessa cessão de crédito, porque o devedor vai efetuar o pagamento ao novo credor, ao cessionário. Agora, se eles fazem essa cessão de crédito, então fizeram a cessão de crédito,
combinaram aqui que ao invés do devedor pagar para esse, tem que pagar para esse aqui. Só que eles esquecem de avisar o devedor vai pagar para quem? Para o credor originário, para aquele que ele pensa que é o credor. Pergunto, adiantou alguma coisa fazer a cessão? Porque se o devedor vai pagar ao credor originário, de que adiantou o negócio realizado? De que adiantou aqui o acordo feito entre cedente e cessionário? Não adiantou de nada. É uma cessão ineficaz. Então, a notificação, ela é uma condição de eficácia da cessão de crédito, mas não é uma condição de validade da cessão de crédito. Por quê? Porque olha só, se esse credor originário, ele recebeu a título oneroso aí, né, o direito então de transferir o seu título, o seu crédito para a terceira pessoa, né? E se ele acaba recebendo esse crédito do devedor, nesse caso, o fato de não haver a notificação do devedor não faz com que essa cessão seja inexistente. Explico melhor. Quando eles fizeram a cessão de crédito, notificado ou não o devedor, a cessão de crédito existe. Ela tem validade. Se o devedor não foi notificado, ele não tem como cumprir o que ele não sabe. Então, com relação ao devedor, essa cessão de crédito não tem validade, porque ele não tem conhecimento. Mas entre o cedente e o cessionário, essa cessão de crédito continua tendo validade, a ponto de que, quando o devedor for cumprir a sua obrigação, ele vai cumprir em relação ao cedente, porque é o único credor que ele conhece. Se o cedente recebe o crédito, por causa da cessão de crédito que existe, esse cedente terá a obrigação de transmitir o crédito para o cessionário. Por isso que a gente diz que a notificação é um requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito. Tendo sido notificado ou não o devedor, se cedente e cessionário fizeram cessão de crédito, ela existe e ela tem validade. A falta da notificação é que atrapalha tudo, porque se eu não notifiquei o devedor, ele vai ter que pagar para o cedente e o cedente vai ter que pegar o dinheiro e pagar para o cessionário. Esse não é o objetivo da própria cessão, que o devedor pague diretamente ao cessionário? É o objetivo, mas porque eles não notificaram, mesmo assim o cedente, recebendo o valor, terá a obrigação de transmitir ao cessionário. Então, de novo, a falta da notificação não invalida a cessão de crédito, ela existe, a ponto de que, se o cedente receber, ele vai ter que transmitir o crédito para o cessionário. Por isso que a gente diz que é só uma condição de eficácia, ou seja, a cessão foi ineficaz e aí vai demorar mais ou vai dar mais trabalho aí para cumprir e efetuar o pagamento dessa obrigação, tá? Agora, professora, quem tem a obrigação de notificar? De que forma essa obrigação precisa ser materializada e se existe alguma possibilidade de dispensa da notificação? Bom, vamos pensar comigo? Quem você acha que deve ser o responsável por notificar o devedor? O Código Civil não traz um responsável. Mas quem você acha que tem maior interesse em notificar o devedor? Cedente ou cessionário? Com certeza cessionário, o novo credor. O novo credor é o que mais tem interesse em notificar o devedor, o cedido, porque é ele que agora vai receber. Então ele vai falar assim, devedor, olha, você não vai mais efetuar o pagamento ao cedente, você vai efetuar o pagamento a mim. Porque se ele não fizer isso, o devedor terá que pagar ao cedente e o cedente terá que transmitir o direito de crédito para ele.
E pode ser que o cedente, de forma ilícita, né, até por má fé, ele possa não repassar. Então, esse cessionário teria prejuízo em relação a isso. Então, o Código Civil não estabelece quem é o responsável pela notificação, tá? Pode ser tanto o cessionário quanto o cedente. Mas, como eu disse para vocês, o maior interessado é o cessionário. Qual é a forma que essa notificação ela precisa apresentar? Duas formas, tá? Ela pode se apresentar de forma expressa ou ela pode se apresentar de forma presumida. Aqui, pessoal, é claro que até para que não haja pagamento errado, é importante que essa notificação ela possa ser comprovada. Então, se vocês procurarem aí no Código Civil, não há uma obrigatoriedade de que essa notificação ela seja escrita. Mas o que há é que essa notificação ela precisa ser comprovada, porque senão como é que eu vou exigir depois se o devedor pagou para o cedente e não podia pagar? Pagou mal, terá que pagar 2 vezes. Então, a orientação é que, mesmo que a cessão de crédito não seja escrita, que pelo menos a notificação assim o seja, tá? A notificação ela pode ser expressa quando expressamente vem lá o cedente ou o cessionário e fazem essa notificação ao devedor. Eu, cedente, venho por meio deste efetuar então a comunicação acerca da resistência da cessão de crédito, agora você deverá pagar ao cessionário, ou eu, cessionário. Então, isso é uma notificação expressa, quando partir ou do cedente ou do cessionário. Mas existe também a notificação presumida, que é aquela em que o próprio cedido, ele vem e declara que ele sabe da existência da cessão. Então, ele vem e diz assim, olha, eu cedido, estou ciente de que na data do pagamento da obrigação, agora tem que pagar ao cessionário e não ao cedente. Então, ele mesmo faz uma declaração dizendo que sabe da existência da cessão. Tudo bem? Então, essa notificação ela é importantíssima no sentido de que, na data do pagamento da obrigação, se o cedido ele sabia a respeito da cessão de crédito, se ele pagar ao cedente, ele pagou mal e o cessionário pode exigir dele um novo pagamento. Então, ele pode ser obrigado a pagar 2 vezes. O que pode acontecer também? Pode ser que o cedente e o cessionário, eles façam um documento escrito da cessão, né? Escrevam lá a cessão de crédito, escrevam tudo o que eles convencionaram acerca da cessão de crédito e colocar uma cláusula que o cedido está ciente da cessão conforme comprova a sua assinatura no final. Aí lá no final da própria cessão de crédito tem a assinatura do cedido. Lembra, o cedido ele não precisa participar, concordar, o que o cedente vai receber, o que o cessionário vai pagar, isso não é de interesse do cedido. Mas eles podem colocar lá uma cláusula dizendo que o cedido está ciente da cessão de crédito e fazer o cedido assinar ao final. Temos notificação da mesma forma. O que importa é essa comprovação da notificação. Bom, agora, existem alguns créditos que eles dispensam a notificação. São chamados títulos ao portador, títulos de crédito ao portador. Quando vocês estudam lá no direito empresarial, vocês sabem que existem alguns créditos que eles estão representados por títulos. Títulos esses que têm uma característica de portabilidade, ou seja, quem é o credor daquele crédito? Quem está com o título na mão. Não importa quem é a pessoa, importa quem está com o título na mão. Então, quem é o credor de um cheque ou de uma nota promissória? Quem está com o título na mão. Então, se eu chegar para o devedor com um cheque emitido por ele e dizer assim, vim receber os R$1.000 que estão nesse cheque, o devedor pode nunca ter me visto, mas ele é obrigado a me pagar, porque à medida que ele me entregar o valor, eu devolvo a ele o próprio título de crédito. Então, no caso de títulos ao portador, eu não preciso notificar o devedor, porque o devedor sabe que ele deverá pagar aquele que esteja portando o próprio título, portando, então, o próprio instrumento representativo do crédito. Agora,
Para finalizarmos, então, a sessão de crédito, vamos falar da responsabilidade do cedente. Professora, já falamos sobre isso. Não, nós falamos que existem duas espécies quanto à responsabilidade do cedente. Agora, qual é a espécie adotada pelo Código Civil? Nós vamos falar agora. Então, o artigo 295 do Código Civil vai dizer que, em regra, o cedente só responde pela existência da obrigação. Então, quando o devedor assumiu a obrigação de pagar, quando chegou no momento do pagamento, ele não pagou, o cessionário, o novo credor, não vai poder procurar o cedente e falar: olha, sabe aquele crédito que você me cedeu? Eu não recebi porque o devedor não pagou. O cedente fala assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você entrou na relação obrigacional, você sabia que o devedor poderia pagar ou não. Eu te garanti que ele é meu devedor. E realmente ele era meu devedor, ele devia para mim. Isso está garantido. Agora, se ele te pagou ou não, já não é da minha responsabilidade. Lembra? Cessão de crédito pró-soluto. Então, a regra do Código Civil é: se nada tiver sido convencionado de forma diferente, a responsabilidade do cedente pela cessão de crédito é uma responsabilidade pró-soluto. Ele responde simplesmente pela existência da obrigação. Por exemplo, se o devedor falar assim: não, eu nunca fui devedor do cedente, por que ele cedeu isso se eu nunca fui devedor dele? Nesse caso, o cessionário pode se voltar contra o cedente e falar: não, cedente, ó, você falou que ele era teu devedor, ele comprovou que ele não é devedor, então vem aqui e responda por essa inexistência da obrigação, tá? Então, essa é a regra geral, de que a responsabilidade do cedente é pró-soluto. Agora, o artigo 296, ele vai dizer o seguinte, que salvo estipulação em contrário, se o cedente e o cessionário assim definirem de forma expressa no termo de cessão de crédito, sim, o cedente responde pelo pagamento da obrigação. Então, o credor, o novo credor, o cessionário procura o devedor: olha, vim receber aqui o crédito, você foi notificado, você sabe disso e tal, você sabe que agora você tem que pagar para mim. O devedor fala: não, não vou te pagar, não tenho como te pagar. Se o devedor não cumpre com a sua obrigação, o cessionário vai poder procurar o cedente e o cedente será obrigado a pagar o que foi convencionado, a pagar então o valor do crédito. Então, como exceção, a responsabilidade do cedente é responsabilidade pró-solvente. Mas tem um detalhe, olha só qual o detalhe, está lá no artigo 297. Lembra, né? Olha, o devedor assumiu a obrigação de pagar R$150 a esse credor. Esse credor procura então lá o cessionário e diz: ó, vim ceder o meu crédito, tá? Ele cede o crédito para o cessionário. Pode ser e acontecer de forma gratuita ou não. Se acontecer de forma onerosa, a gente sabe que geralmente esse cessionário ele vai querer levar uma certa vantagem, porque se ele vai ter que demorar para receber o crédito, ele vai querer receber aí, né, ou ter uma certa vantagem. Ele diz: tudo bem, eu passo a ser o cessionário, lembra do desconto do cheque, né? Eu passo a ser o cessionário, só que eu não vou te pagar os R$150 agora, porque eu vou receber esses R$150 só daqui 5 meses. Então, eu vou te pagar R$100. A pessoa que está precisando de dinheiro agora, resolve, então, receber os R$100. Então, ela recebe os R$100 e esse cessionário passa a ser, então, o novo credor da obrigação, podendo exigir do devedor R$150. Agora, vamos imaginar, então, que o devedor tinha a obrigação de pagar e não pagou, e a responsabilidade aqui é pró-solvendo. Então, eles constaram na cessão de crédito que, se o devedor não pagasse, o cedente ficaria responsável por esse pagamento. Então, ele vai ter que efetuar o pagamento ao cessionário. Pagamento de quanto?
daquilo que ele efetivamente recebeu, mais juros, mais correção monetária e mais despesas, então, com a cessão. Então, lembrem-se, se eu fiquei responsável pelo pagamento da obrigação, mas eu recebi menos do que o crédito devido, eu fico responsável unicamente pelo valor que eu efetivamente recebi. Então, vou voltar para ficar mais claro ainda. Olha só, eu tinha o direito de receber 150. Transmiti esse direito para o cessionário. Só que o cessionário me pagou em troca só 100. Se a responsabilidade assumida por mim, cedente, é pró-solvendo, se o devedor não pagar os R$150, eu, cedente, sou responsável pelo pagamento. Mas eu serei responsável somente até o limite do valor que eu efetivamente recebi e não pelos R$150. Então, eu recebi em troca R$100, aí eu vou ter que pagar mais juros, mais correção monetária e as despesas decorrentes da cessão de crédito. Tudo bem, pessoal? Encerramos então o estudo da cessão de crédito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá, me manda um recadinho por e-mail, nas redes sociais, no WhatsApp e eu procuro responder vocês da melhor forma possível. Na nossa aula, na próxima aula, vamos falar sobre a cessão de débito ou também chamada assunção de dívida. Eu espero vocês lá. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.